Eu vou te explicar esse caso aqui e você vai ver. Tem gente, mais gente envolvida. Inclusive, o genro do Luiz Fux também está envolvido. Olha, é uma coisa assim. Esse pessoal tá feliz da vida. Por isso que você vê que eles apoiam o Bolsonaro, por isso que você vê o Fux dizendo. Semana passada saiu uma matéria dizendo que o Fux lá em Brasília fala para todos que o Bolsonaro é bem intencionado. Né? 3 anos e 10 meses desta desgraça. E ainda vem o atual presidente, não é mais presidente do STF, né? Graças aos céus, dizer que o Bolsonaro era bem intencionado. Depois dele matar 1 milhão de brasileiros. Luiz Fux. O genro dele nadando em dinheiro. Vou te explicar isso, mas antes, um segundo, eu peço que se você é fora Bolsonaro, se inscreva aqui no Plantão Brasil. Olha, aqui apesar do boicote de boa parte da esquerda, nós seguimos na linha de frente contra esse desgoverno maldito. Aqui é o canal, se tem um canal onde a gente defende todos os dias o Lula, o PT, e vai pra cima do Bolsonaro e põe dedo na ferida, sendo ameaçado, sendo xingado de tudo, esse canal é o Plantão Brasil. Inclusive eu vou falar, a coisa mais difícil nos últimos dias tá sendo que os influenciadores bolsonaristas estão compartilhando nas redes sociais que, olha, o Thiago desistiu da candidatura, foi boicotado pelo próprio partido, Thiago desistiu. Aí vieram milhares de comentários nas minhas redes sociais, mas milhares mesmo, assim. Esses influenciadores bolsonaristas têm 1, 2, 3 milhões de seguidores, começaram a publicar isso. Então, além de tudo o que aconteceu comigo, ainda tem que ver os bolsonaristas comemorando que o terror do Bolsonaro não é mais candidato a deputado federal. Parabéns aos responsáveis no PT. Agora vamos falar do Cássio Nunes, que é o bandidão que o Bolsonaro colocou no Supremo Tribunal Federal. Olha, o Cássio Nunes ele tem uma relação com um advogado chamado Peixoto. Esse advogado, ele tem um grupo chamado NUPEC. NUPEC é um grupo de estudos e tudo mais. Ele formou essa banca que seria uma coisa sem fins lucrativos. É engraçado, um negócio sem fins lucrativos que dá 300 milhões de reais de lucro. Pô, isso porque não tem fins lucrativos, imagina se tivesse. Ele formou esse grupo ao lado de um advogado que é filho de um ministro do STJ e de um outro que é genro do Luiz Fux, ex-presidente, então presidente do STF, agora não é mais, é Rosa Weber. Ok, eles começaram a fechar contratos sem licitação. Eles têm 20 contratos aí que são públicos, fora os que podem não ser públicos. Desses 20, 18 não têm licitação, ou seja, foram escolhidos a dedo, com municípios. Então esses municípios escolhem, eu quero aqui o grupo aqui do amigo do Cássio Nunes e do genro do Luiz Fux. Ok, pra quê? Para que esses municípios peçam à União, governo Bolsonaro, é o executivo, o Bolsonaro é o presidente, ele quem controla a União. Eles pedem para a União indenizações em dinheiro por royalties do pré-sal. Vamos lembrar. Quando descobriram o pré-sal, tem ali o mapa do Brasil, né? E aí, na parte onde tem água, ali do lado do mapa do Brasil, ou seja, no oceano, ali tem o pré-sal. E o pré-sal vai do Nordeste até o sul do Brasil, pega quase todo o mapa ali do Brasil. Ok. Só que quando foi descoberto o pré-sal, anunciou-se que as cidades ganhariam royalties do pré-sal. O que é royalty do pré-sal? É o seguinte, imagina que você é da cidade do Rio de Janeiro. Aí parte do pré-sal está ali na bacia, em uma bacia de petróleo que fica, se você olhar, na frente do Rio de Janeiro. Então o município do Rio de Janeiro tem direito a uma indenização. Por que uma indenização? Tem direito a parte do dinheiro do pré-sal que está ali. Ok. Então outros municípios, de norte a sul do Brasil, começaram a falar, eu também quero. Só que quando foi descoberto o pré-sal, tinha-se dito que os municípios do Sudeste iam ganhar indenização e alguns poucos do Nordeste. Então vários ficaram de fora dessa partilha dos royalties. Vamos lembrar, quando a Dilma era presidenta, ela conseguiu ainda antes de 2014, em 2013 mais ou menos, ela tinha ainda a maioria no Congresso e ela conseguiu articular e fez um projeto de lei de que os royalties do pré-sal, estamos falando aí de R$1 trilhão, viu? Não é dinheiro pouco não é 1 milhão, não é 1 bilhão, são R$1 trilhão. Esse dinheiro iria 75% para a educação e 25% para a saúde. Ok, depois do golpe de 2016, o que aconteceu foi que um projeto do José Serra, o projeto fez com que esses 1 trilhão fossem todos para as petroleiras. Então tiramos aí 750 bilhões de reais da educação e 250 bilhões de reais da saúde. Nem sabíamos que ia ter pandemia, mas fez uma falta esse dinheiro, viu? Tiramos esse dinheiro num intervalo de mais ou menos 10 anos, esse dinheiro vai todo pro bolso de um monte de gente que já é trilionária e que agora vai ter 1 trilhão a mais nos seus respectivos bolsos. Ok. Além disso, o governo Temer, e aí o Bolsonaro continuou esse trabalho, entregou as nossas bacias de petróleo. Tem uma bacia do pré-sal que foi entregue pelo valor de 50 dias de produção. 50 dias de produção. Imagina que alguém te dá de bandeja uma empresa e fala assim, eu vou te vender a minha empresa aqui, que é extremamente lucrativa,
pelo dia de 50 dias de lucro. Pelo valor de 50 dias de lucro. Quer dizer, em 50 dias você pagou, o resto é lucro seu. Imagina o tanto que isso não roubou. Imagina o tamanho das propinas que não rolaram nisso. Ok, e onde entra o Cássio Nunes, Thiago? Entra o seguinte, alguns municípios, por ordem do governo Bolsonaro, ficaram de fora da partilha dos royalties agora, das bacias que estão sendo leiloadas. Que coisa, né? O governo Bolsonaro, de propósito, deixou esses municípios de fora. Bolsonaro, ele colocou gente dele na Petrobras, começou a aumentar o preço dos combustíveis, então você começou a pagar 8, 9, 10 reais na gasolina, o preço de absolutamente tudo começou a aumentar porque o diesel também tá caríssimo. Ok, isso deu lucro para os acionistas da Petrobras, que estão lá no estrangeiro, e alguns banqueiros brasileiros, e nós aqui, o maior programa de distribuição de renda do mundo, tira a renda de todo mundo, minha, sua, de todos os brasileiros, e dá para meia dúzia de trilionários. É isso, o programa do Bolsonaro. E aí, deixou de fora, de propósito, algumas cidades. Essas cidades contrataram um escritório do amigo do Cássio Nunes, sem licitação. Não, tem que ser ele. Por que ele? Já vou explicar por que é ele. Porque ele é amigo do Cássio Nunes. E aí, o Cássio Nunes dá uma decisão dizendo, não, a cidade tem direito sim à indenização. O governo Bolsonaro errou. Essa cidade é claro que tem direito à indenização. E aí o escritório fica com 20% do direito, do dinheiro. Então imagina que uma cidade que tinha ali, vamos supor, 20 milhões a receber. O Bolsonaro vai lá e fala, não, você não tem nada a receber. Não, mas eu tenho 20 milhões. Pô, então contrata aí o advogado do amigo do Cássio Nunes. Aí ele contrata o amigo do Cássio Nunes. Quem é o relator disso tudo? Adivinha? O Cássio Nunes. Aí ele vai lá, dá a decisão e o amigo dele ganha 20% dessas indenizações. Só que o Cássio Nunes já era o relator disso quando ele era desembargador em São Paulo. Quer dizer, ele já era relator disso e no STF caiu justo nas mãos dele de novo. Só que o presidente do STF, que é o Luiz Fux, tem o genro dele nessa mesma banca de advogados, nessa mesma organização sem fins lucrativos. Então, se caísse no presidente do STF, era o Luiz Fux, pronto. Caiu no amigo. Se caiu no ministro relator, caiu no Cássio Nunes, que é um amigo também. Então esses advogados começaram aí nos municípios que o governo Bolsonaro propositalmente não dava a indenização devida... A indenização não, os royalties devidos do pré-sal. E falaram, eu consigo para você aí os seus royalties mais uma indenização. Os municípios falaram, tá ok. Então os municípios ganham o dinheiro que já era de direito deles e que o governo Bolsonaro não quis dar. O amigo do ministro indicado pelo Bolsonaro ganha 20%, junto com o genro do ministro do STF, que até hoje, depois de 3 anos e 10 meses dessa desgraça que o Brasil está vivendo, diz que o Bolsonaro é um cara bem intencionado. Olha só, nadando em dinheiro. No total, esse pessoal já recebeu mais de 50 milhões de reais. Eles têm a receber, até, segundo as contas da grande mídia, eles têm a receber mais ou menos 300 milhões de reais vai ser o total do que tem para receber esse grupo de advogados sem fins lucrativos. Estão fazendo isso porque eles são bonzinhos, eles querem ajudar os municípios. Pô, tadinhos dos municípios, foram esquecidos por um erro. Não é que o governo Bolsonaro... Veja bem, não, longe de mim dizer que, olha, o governo Bolsonaro não incluiu esses municípios de propósito para que eles contratassem um advogado amigo do ministro que o próprio Bolsonaro indicou para o STF e esses advogados ganhassem 300 milhões de reais de indenização. Não foi proposital. O governo Bolsonaro não quis pagar, não pagou para esses municípios por erro do governo. E aí isso tudo que aconteceu foi apenas um acaso. O fato desse advogado ter emprestado o jatinho, o cara tá milionário, tá com um jatinho particular. O cara para comprar um jatinho particular tá ganhando, hein? Tá ganhando. Aí o advogado emprestou o jatinho pro Cássio Nunes e pro evento de futebol mais cobiçado do mundo. Todo mundo que gosta de futebol, o sonho é ir num jogo de Copa do Mundo, numa final melhor ainda, e ir num jogo de Champions League. Numa final, então, melhor ainda, no camarote, open bar, come tudo que quiser, com tudo pago, de jatinho pra ir e pra voltar. Ainda fizeram uma parada em outro país pra ostentar um pouquinho mais, aí é melhor ainda, né? Então, isso tudo foi coincidência. Coincidência. O advogado, simplesmente, como ele é um cara sem fins lucrativos, né? Ele aproveitou ali pra fazer uma doação. Por acaso, era o Cássio Nunes quem recebeu aí a doação do advogado. E aí foi junto o advogado. O melhor é que quando o Cássio Nunes na época foi perguntar, ele falou que não conhece o advogado. Não conheço. Tem várias dezenas de decisões suas a favor do rapaz, mas você não conhece. Que coisa, meu, que coisa. Toda decisão sua é a favor. Ele não perde uma quando você... Mas você não conhece, né? Você não deve nem ler, né, a decisão. É isso. Então, ok? Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos. Falou.